Oi, pessoal do SESC. Meu nome é Ana Carolina, sou deficiente visual, sou atleta paralímpica de uma modalidade chamada Goalball, que é um esporte criado para pessoas que não enxergam, pessoas com deficiência visual. Com essa bola aqui, ó, que faz barulho pra gente defender e arremessar a bola. E através do esporte, eu já conquistei várias medalhas. E eu trouxe 2 medalhas, que foram as últimas que a gente ganhou pela seleção, que é a do Mundial, que conseguimos a vaga para Tóquio, para Paralimpíadas no Japão. E essa aqui, que é a medalha de ouro, que foi o bicampeonato que conquistamos ano passado em Lima, o Parapan. Mas eu venho aqui não para falar das medalhas da matéria, mas sim para compartilhar com vocês uma história que vale muito mais do que uma medalha, que é a história da minha vida. Eu não nasci cega, eu fiquei cega aos 12 anos de idade. Antes eu era uma criança normal, eu era super ativa, super atentada, arteira. Eu tinha vários sonhos e um dos meus grandes sonhos era me dedicar à dança, que eu era bailarina. E veio o destino e mudou tudo. Eu tive um tumor na cabeça. Na época eu sentia muitas dores, que eu desmaiava, e minha visão começou a ficar escura e voltar rapidamente. E como a medicina não era tão avançada como é hoje, o processo foi um pouquinho mais lento. Os médicos diagnosticaram o tumor e me deram pouca chance de vida. E se eu resistisse a uma cirurgia, eu poderia ter uma sequela muito grave. Foram 14 horas de cirurgia e, graças a Deus, eu acordei viva e tô aqui para contar essa história. Minha família me colocou numa instituição de ensino, que era uma escola especial, onde que tinham pessoas também com a mesma deficiência que eu. E foi bem impactante porque eu não tinha tanta condição, porque eu morava bastante longe dessa instituição também. Então eu acordava de madrugada para estudar. Minha mãe sempre me acompanhou em todos esses momentos, e chegava em casa muito tarde também. Então lá na escola eu vi que existiam também outras pessoas cegas e que faziam todas as atividades da vida diária. E lá eu aprendi muito e no meio do caminho eu levei outro tombo da vida. E ali eu vi que realmente eu fiquei cega, porque eu tava na 7ª série, no final da 7ª série eu perdi a minha mãe, onde que ali eu vi que realmente eu tinha perdido a minha visão. Então eu tive que aprender que a minha mãe, ela me protegia demais, ela não deixava eu andar sozinha, ela me acompanhava o tempo todo, em todas as atividades. Então quando ela se foi, eu tive que aprender a andar sozinha, a me locomover, a pedir ajuda também, porque era uma vergonha, era um empecilho para mim pedir ajuda para as pessoas. E com a perda dela eu tive que fazer tudo isso, ser um pouco independente. Então, os meus amigos que também não enxergavam, que me ajudaram demais nesse quesito de aprender a ter mais independência. E eu consegui terminar a minha 8ª série lá nessa instituição e começou de novo um grande desafio na minha vida, que foi o meu 2º grau, meu ensino médio. Então essa escola era uma escola regular, com pessoas que enxergavam, e foi um grande desafio terminar
o ensino médio. Eu fui estudar numa sala de 40, 50 alunos e só eu que não enxergava. E na época, quando eu estudei na instituição especial, eram no máximo 15 alunos dentro de sala e também tinham deficiência visual, que nem eu. Então lá dentro de sala era bem difícil porque eram jovens e o pessoal fazia bastante bagunça, bastante barulho, então eu quase não conseguia ouvir a aula e sem enxergar, as pessoas fazendo barulho, o professor explicando, então eu era uma estátua dentro da sala de aula. Porque o professor ele explicava tudo no quadro negro, né? Escrevia toda a matéria e explicava. E por mais que eu tentasse falar com os professores para estar falando o que estava no quadro e quando fosse fazer a explicação não usasse aqui, ali, apontando para o quadro, sem falar o que estava ali, aqui, onde eles apontavam. Só que realmente era bem difícil, porque muitas vezes eles esqueciam. Então eu não conseguia compreender a matéria. Meu primeiro ano nessa escola era desesperador, eu não queria voltar a estudar. Na verdade, eu acho que todo o meu ensino médio eu passei por essa situação, eu não queria voltar para a escola. Mas a minha vontade de concluir era muito maior. Eu tinha que ter apoio à tarde, então eu estudava de manhã e de tarde eu ficava para aprender a matéria que estava dentro de sala de aula e eu ficava ali como eu falei, uma estátua. Então eu chegava muitas vezes na escola 7 horas, 7 e pouca da manhã começava a aula e várias vezes eu saía dessa escola 7 horas da noite, porque eu tinha que ficar à tarde para aprender a matéria. E isso quando eu tinha algum professor que me dava aula à tarde, ou algum estagiário também, que me ajudaram bastante nessa época. E os meus 2 últimos anos, que foi o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio, eu nem das aulas de educação física eu participava, porque os professores já me liberavam, que talvez eles pensavam que eu seria um incômodo ali na aula para eles, né? Porque eu estando ali, eles deviam ver a obrigação de me ensinar, que era, né? E um assunto assim que eu passei um preconceito muito grande, né, no segundo ano, que foi na aula de matemática, que foi algo que me marcou muito e eu nunca vou esquecer, porque ali eu aprendi a me defender sozinha. A professora de matemática tinha ficado grávida e veio uma professora substituta. E como acontecia? Dentro da sala de aula eu tinha uma amiga que ela lia a matéria pra mim, que estava no quadro, e eu escrevia em braille, que é a escrita que a gente deficiente visual usa, né? Então eu escrevia ali com meu caderninho, né? Que é a minha reglete, meu papelzinho, meu punção. Eu escrevia em braille e ela ia me ditando a matéria do quadro. E nisso, essa professora que tinha entrado na época, a minha amiga pediu para a professora esperar só 1 minuto para ela terminar de digitar uma expressão que estava no quadro. E a professora começou a me esculachar. Ela começou a falar que não ia prejudicar a turma por causa de mim, porque ela não ia atrasar o estudo das pessoas por causa de mim. E começou realmente a me humilhar, usar palavras humilhantes pra mim. E eu, que eu era muito boba, inocente, eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. E uma atitude que a turma tomou, que também eu nunca vou esquecer, foi um dos meninos que eram mais bagunceiro assim da turma. Ele falou assim
que eu nunca atrapalhava a turma, que pelo contrário, a turma me atrapalhava, que a turma fazia bagunça, que a turma ela não deixava eu ouvir, entender a matéria, porque eu nunca atrapalhei eles. E aquela atitude eu nunca esperava da turma me defender, onde que quando eu chegava na turma eu ficava ali quietinha no meu cantinho, eu não mexia com ninguém, e também as pessoas, não sei se elas se sentiam não conseguiam chegar perto de mim porque sentiam vergonha ou não sabiam como chegar perto de mim. E apesar de toda a barreira, de tudo que eu passei e de todos os conhecimentos que eu adquiri também, que foram muitos, me serviram como combustível para eu terminar meu ensino médio. Eu sabia que era importante o ensino, é importante o ensino na nossa vida, e é com muita alegria eu mostro para vocês meu certificado que eu terminei meu ensino médio. E na época eu nem quis ir para minha formatura, porque o trauma foi muito grande, mas quanto maior a luta, a batalha, mais gratificante é a vitória. Então, terminado essa etapa da minha vida, com certeza ainda tive e tenho ainda muitas barreiras, obstáculos a ser ultrapassados, mas eu continuei nessa caminhada, fui fazer a minha faculdade, fiz faculdade de Direito, até para buscar meus direitos. Com certeza eu estava mais madura, mais preparada com as adversidades da vida. E tá aqui, ó, meu certificado também com muita satisfação. Na minha faculdade eu consegui encarar melhor, de forma melhor, mas a luta também foi tão grande e tão gratificante como essa. Então, mais do que 1000 medalhas que eu ganhei, que eu conquistei em campeonatos, ter concluído o meu ensino médio, minha faculdade, valeu muito mais do que elas.